Recentemente eu gravei um vídeo bem completo com todas as atualizações sobre a revisão da vida toda. Coloquei a atual fase processual e coloquei as nossas expectativas de um novo julgamento, agora de forma favorável aos aposentados. Mas hoje eu quero falar sobre uma outra revisão de aposentadoria, que é a revisão das atividades concomitantes, que é destinada àquelas pessoas que trabalharam em mais de um local ao mesmo tempo. Recentemente o STJ enfrentou essa questão e decidiu o seguinte: que pessoas que trabalharam em mais de um local ao mesmo tempo e que contribuíram para o INSS em mais de um local ao mesmo tempo têm direito a refazer o cálculo do valor dos benefícios, incluindo as contribuições vertidas em todas essas atividades. Por quê? Porque o INSS considerou apenas uma das contribuições e não todas as contribuições realizadas pelo segurado. Então, com esta decisão, com o julgamento do STJ, agora nós temos a segurança de refazer o cálculo do valor dos benefícios, identificadas as diferenças entre o valor que a pessoa recebe e o valor que a pessoa deveria receber, a gente protocola a ação para fazer este reajuste mensal do valor do benefício e também buscando o recebimento dos atrasados. Então, é uma nova oportunidade de aumentar o valor do benefício do aposentado ou da pensionista ou do pensionista. Diferentemente de como está a situação da revisão da vida toda, a revisão das atividades concomitantes tem uma vantagem muito grande. Ela também traz um benefício financeiro, como a revisão da vida toda, mas esta ação já transitou em julgado. A decisão do tema 1070 das concomitantes no STJ já transitou em julgado. O que quer dizer isso? Não cabe mais recurso. Então, a segurança é uma questão absoluta. Não temos receio nenhum em buscar esse direito para os nossos clientes. E não é uma questão nova, sabe? A revisão das atividades concomitantes já vem sendo tratada no judiciário há muito tempo. Ela tornou uma questão mais frequente, assim, de comentários assim recentes por todos os profissionais da área, em virtude deste julgamento, e também foi puxada, a possibilidade dessa revisão foi puxada já que a revisão da vida toda está enfrentando, a gente está enfrentando assim várias barreiras a serem vencidas, então é uma outra oportunidade de forma segura de aumentar o valor dos benefícios. E as dúvidas assim mais comuns, eu separei aqui para vocês para trocar uma ideia sobre essas dúvidas e colocar para vocês cada uma delas, que talvez seja a sua dúvida sobre o assunto, para que fique melhor assim a compreensão geral desta possibilidade de aumento do valor do benefício. E eu fiz uma anotação aqui com uma colinha com todos os pontos. Uma dúvida comum, as pessoas querem saber o que é a revisão das atividades concomitantes e quem tem direito. O que é essa situação que eu já falei, é a revisão do benefício, incluindo o recálculo do valor do benefício, incluindo todas as contribuições que o segurado fez ao longo da vida em todas as atividades, e não em só uma. Então, essa é a essência da revisão da vida toda. Quem tem direito a esta revisão? Segurados, aposentados e pensionistas que tenham tido o início do benefício nos últimos 10 anos e que tenham realizado atividades em mais de um local ao mesmo tempo no período entre 99 e 2019. Precisa existir atividades em concomitância durante este período. Quais são as vantagens desta revisão? Aumento do valor do benefício, recebimento dos atrasados dos últimos 5 anos e uma questão que eu acho muito importante que às vezes as pessoas não dão muita importância e que, no meu ver, sob o aspecto financeiro, é a questão mais relevante. É receber um novo valor de benefício maior daqui para frente. Então as pessoas têm uma expectativa de vida muito longa hoje. Então essa pessoa se aposentou. O pessoal da revisão das atividades concomitantes é um pessoal relativamente novo. Tem hoje ali na faixa dos 65, 70, às vezes um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo.
Então a gente está falando ali de uma possível expectativa de vida de mais de 25 anos. Então você receber ali 15, 20, 25% a mais para o resto da vida é uma questão muito interessante. Então ainda nessa parte financeira, os valores, a gente vê de 15 a 20% em média de aumento no valor do pagamento mensal do benefício, e também vemos o recebimento de um acumulado próximo de 100 mil reais. Temos ações de valor maior? Temos. Tem ação de valor menor? Sim, tem ação de 15, de 20, de 30 mil reais. Mas na média, sim, a gente pode citar uma média de ações de acumulada no valor ali de 80 mil reais, tá? 70 mil reais é o que a gente mais vê, valores assim nessa faixa. Estou falando de média dos casos que nós analisamos. Mas eu tenho visto também com outros colegas que as ações têm girado assim dentro dessa relevância financeira. Um outro ponto que eu anotei aqui de dúvida dos nossos clientes é quanto tempo dura a revisão das atividades concomitantes. É uma ação relativamente rápida. Rápida dentro dos padrões do judiciário, né? Em torno de um ano e pouco, a gente tem conseguido concluir essas ações. E é o que eu vejo também com outros colegas. Só que a gente tem uma diferença. Esse é o valor, o tempo médio de duração das ações. Só que às vezes ela demora um pouquinho mais, às vezes demora um pouquinho menos. Por quê? Em razão do valor do crédito acumulado. Ações até 60 salários mínimos são pagas por RPV, por uma requisição de pequeno valor. E essa requisição de pequeno valor ela é paga 30 dias após o término da ação. Então, se a ação leva 1 ano e o RPV é expedido, o total de duração da ação vai ser de 1 ano e 1 mês. Se o total do acumulado for mais de 60 salários, um pouco superior ali a 84 mil reais, após o término da ação, o valor é pago em 1 ano, é pago por precatório. Então, o precatório ele é pago 1 ano após o término da ação. Então, conforme a modalidade de pagamento, RPV ou precatório, vai alterar o tempo de duração da ação. Ela pode levar 1 ano e 1 mês, ou 1 ano para término da ação, mais 1 ano para o pagamento do precatório. Então, tem essa diferenciação. Então, é um valor às vezes um pouco maior, mas demora mais o processo. Quem que pode se beneficiar desta ação? Tá? Qualquer pessoa pode se beneficiar desde que tenha trabalhado em mais de um local ao mesmo tempo e tenha contribuído para o INSS em mais de um local ao mesmo tempo. Mas é muito comum, eu anotei aqui, acontecer essa situação com médicos, com enfermeiros, com professores, pessoal da área da educação, pessoal da área da medicina. E por que é tão comum quanto essas pessoas terem direito à revisão das atividades concomitantes? Pelas características da atividade. É muito comum o médico trabalhar de manhã num hospital, à tarde ele trabalha num outro hospital, à noite ele faz um plantão. Então, em cada um desses locais, ele tem um vínculo de emprego, ele tem salário, ele tem remuneração e, consequentemente, ele tem que pagar o INSS. E, se foi pago, obviamente, deve ser considerado na hora do cálculo da aposentadoria todas essas contribuições, e não só a contribuição do primeiro hospital. Então, essa é a questão da revisão das atividades concomitantes. E essa situação é muito comum com o professor e com o enfermeiro, por exemplo. O professor, ele dá aula de manhã numa escola, à tarde ele dá aula particular, gera receita, e à noite ele dá aula numa faculdade. Então, ele recebe nos 3 locais de trabalho, nos 3 empregos, e ele contribui para o INSS nesses 3 empregos, então o INSS tem que considerar todos, é uma via de mão dupla que eu digo. Se o INSS cobra e a pessoa tem que pagar obrigatoriamente, ele tem que dar a contraprestação na hora da concessão do benefício. Tem que considerar todas essas contribuições. Obviamente, não tem como ser diferente. Por isso que o STJ, no tema 1070, reconheceu o direito. E tem um outro ponto interessante, é que o profissional da área da saúde, o médico,
ele não pode fazer uma jornada muito grande no mesmo local. Por uma questão trabalhista, ele tem uma limitação de carga horária, e inclusive para que o médico não tenha uma jornada muito longa e possa perder ali um pouco da concentração no seu trabalho, já que está mexendo com saúde, é uma questão muito importante. Então ele tem uma limitação num local, mas ele acaba que vai para outros, tem o tempo livre da tarde, da noite, vai para outros locais e ele tem a ideia de trabalhar mais e fazer mais caixa. Então essa situação acaba acontecendo. Nós temos pressa nessa ação, que é uma outra questão. Temos. É um posicionamento do nosso escritório de entrar o quanto antes e concluir o quanto antes, para que não aconteça, para que a gente não esteja sujeito, assim, não esteja vulnerável a uma mudança de posicionamento por parte do STJ. Tal como aconteceu na revisão da vida toda, a revisão das atividades concomitantes, isso vai acontecer? Não, já transitou em julgado tal, mas vai que temos uma surpresinha assim desagradável. Então, é bom fazer o quanto antes enquanto o entendimento é favorável. Tá bom, pessoal? São esses os pontos que eu queria comentar com vocês. É uma revisão super relevante, depende muito de um cálculo especializado, depende de poucos documentos, até um ponto que eu esqueci de tratar com vocês. A gente precisa da carta de concessão, do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e a carteira de trabalho. Todos esses documentos estão lá no portal do meu INSS, do .gov, sabe? E é só extrair de lá esses documentos, é bem fácil. Vai precisar também de RG, CPF e comprovante de residência. A gente encaminha, ou vocês quando forem procurar algum profissional especializado em cálculos previdenciários, encaminha essa documentação e é possível fazer o cálculo, em seguida já protocolar a estação. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, nossa equipe, estamos aqui à disposição de todos vocês para tirar qualquer dúvida e auxiliá-los da melhor forma, tá bom? Valeu, um grande abraço a todos e até uma próxima conversa.